Senhor, pelo teu perdão. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença que está conosco. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. A paz do Senhor, todos os meus amigos do Brasil, irmãos da SEAP, tem sido uma honra estar com os irmãos, apesar que nós estamos separados por um oceano e vários outros territórios. Eu te cumprimento com a paz do Senhor. Ao pedido do Bispo Wright, eu estou hoje ministrando essa última noite de SEAP. E eu quero compartilhar com os irmãos que eu vou estar ministrando algo que sei que eu já ministrei antes, em anos passados, mas eu sinto forte no meu espírito hoje de compartilhar a mesma coisa junto com os meus irmãos mais uma vez. Então, abre as suas Bíblias comigo, vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Nós estamos vivendo uma época difícil. Pais virando contra filhos, filhos contra pais, irmão contra irmão. Nós estamos vivendo certamente tempos bíblicos, tempos já profetizados, tempos que iriam vir sobre a terra. Tempos que nós, o povo de Deus, temos que abrir nossa mente e espírito e entender que não são fáceis. Tempos que nós precisamos andar na glória e a presença de Deus a cada dia. Mas eu vejo um versículo entre milhares de versículos, mas um versículo que demonstra a nós que para nós sermos perdoados, temos que perdoar. Nós, o povo de Deus, recebemos a palavra do Senhor sabendo que Deus exige de nós profundeza de espírito suficiente para alcançar a graça dele nos momentos difíceis. E esses momentos que são exigidos de nós são momentos de crucificar a nossa carne, momentos de reconhecer que nós não somos Deus. Mas sem a nossa capacidade e desejo de perdoar, nós não podemos alcançar o perdão de Deus. Há um versículo na Bíblia que lemos em Mateus 18 e 21, quando Pedro estava vindo perante ao Senhor. Então Pedro aproximou-se a Jesus, Mateus 18 e 21, e perguntou: Senhor, quantas vezes deveria perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Parece até coisas que nós falamos hoje em dia. Chega. Mexeu comigo uma vez, eu perdoo. Mexeu a segunda vez, não quero nem mais saber de você. Nós vivemos como o mundo vive. Nós vivemos como o mundo pensa. Falamos coisas como: maldito é o homem que confia no outro e eu não confio em ninguém. Jogamos fora palavras como essa última ministração do Bispo Wright, quando ele demonstrou para nós a necessidade de perdoar a nós mesmos e perdoar aqueles que nos fizeram mal. Isso está segurando a igreja do Senhor para trás, porque nós não estamos perdoando uns aos outros. Nós estamos vivendo com coração duros. Nós estamos vivendo momentos de julgamento um contra o outro. Eu vou falar isso uma vez só. Eu não vou pedir perdão pela maneira que eu vou falar com vocês hoje. Eu não vou pedir desculpas da maneira que eu usar força nas palavras que eu vou usar, mas eu vou te dizer hoje, a razão que a sua igreja não pode ter avivamento é porque você não está perdoando. A razão que Deus não pode derramar o Espírito dele sobre você é porque você está vivendo uma vida sem perdoar.
Jesus respondeu a Pedro, quando Pedro fez aquela pergunta, e ele diz para ele: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. 490 vezes. Imagina bem. Imagina se você tem que dormir a cada dia e acordar a cada dia vivendo uma vida nova. E se você perdoou tudo do dia anterior, então começa com 0 naquele dia. Isso quer dizer, divide 490 por 24. E imagina que você tem que perdoar alguém a cada 3 minutos. Por quê que Jesus disse isso? Porque quando nós temos mágoa no nosso coração, a maioria das vezes nós relembramos aquilo. E temos sentimentos que nos envolvem por causa daquilo. E cada vez que aquele pensamento volta do mal que te fizeram, você perdoa. E você perdoa novamente e perdoa novamente. Até que chega ao ponto que você não lembra mais. Até que chega ao ponto que você não se importa mais com aquele sentimento mal contra a pessoa, e você perdoa de uma forma que você pode abençoar e não amaldiçoar. Nossa falta de perdão na igreja está fazendo com que a igreja do Senhor não pode mover para frente. Está fazendo com que a igreja está parado. Ou está fazendo com que a igreja tem que ser carnal para se sustentar. Eu estou vendo igrejas de hoje em dia cheio de tanta carnalidade. Músicos e cantores que não gostam um do outro. Pessoas sentadas nos bancos que não gostam do pastor. Reclamações, frustrações, negatividade de todo lado. Pastores que pastoreiam um perto do outro na mesma cidade, que nem conversam, não têm comunhão, porque um dia um falou uma coisa que o outro não gostou, um parece que roubou membro do outro, e nós começamos a nos colocar na posição de Deus, e queremos julgar e ficarmos chateados e segurar aquele sentimento contra o nosso irmão. O problema da igreja hoje em dia, um dos maiores que eu vejo, é a incapacidade de perdoar o nosso próximo, porque nós queremos segurar para nós mesmos aqueles sentimentos que não nos pertencem. Vivemos numa época que Deus está querendo derramar a glória e o poder dele sobre nós, que Deus está querendo nos mover numa atmosfera apostólica, para que ele pode agir e fazer o que ele quer fazer, mas nós estamos presos nas nossas emoções. Estamos presos nas nossas circunstâncias. Talvez eu nunca mais vou receber convite para pregar no Brasil depois de falar isso. SEAP foi criado e estabelecido para pastores e ministros. Quantas vezes que eu vou para o Brasil, eu subo para plataformas, e quando eu chego lá, eu posso sentir pastores, um que não gosta do outro. Quantas vezes eu já sentei nas suas mesas e recebi suas mensagens, reclamando, em vez de orando, preocupados, em vez de ganhar almas. E vez após vez nós nos importamos mais com os negócios do que com as almas perdidas. O inimigo está fazendo de tudo para nos separar, e em vez de lutar contra o inimigo, nós estamos nos entregando para as flechas do inimigo, feridos, machucados,
um com os outros, sem poder entender e sem saber como alcançar a nossa própria vontade. Então entramos no sistema de reclamação. Eu já ouvi até casos de levar perante a justiça. Meus irmãos, será que o altar não é mais suficiente? Será que a igreja de hoje em dia está tão complicado que a presença de Deus não é primeiro mais? Será que já chegamos ao ponto que a nossa vontade é maior do que a própria vontade de Deus? Será que hoje, dentro da igreja, nosso sistema e os nossos planos não refletem mais a glória e o poder do nosso Rei? É preocupante para mim, porque todo lugar no mundo que eu viajo, eu já estive na China, já estive na Arábia Saudita, já estive na Europa toda, já passei na América do Sul, e segunda-feira agora eu estou pegando o voo para Guatemala. Eu já viajei em muitos lugares e eu acho a mesma coisa todo lugar que eu vou. É o povo de Deus que, em vez de se unir, estamos divididos por causa da nossa carne. O bispo Wright, na verdade, tem feito de tudo para chamar aqueles que estão dispostos a ouvir a voz dele. Quando Deus está falando através dele, é uma mensagem de união com o Espírito. É uma mensagem de entregue pelo Espírito. É uma mensagem dizendo: nós temos que unir, porque é um avivamento apostólico vindo perante a terra. Mas se nós não estamos completos, e se nós não estamos vivendo uma vida de perdoar, nós todos queremos ser perdoados, mas nós não gostamos muito de perdoar. Quem ama, perdoa. No livro de Salmos 32, versículo 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Nós pregamos a mensagem de Atos 2:38. Arrependei-vos a cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós pregamos uma doutrina que nós não estamos vivendo. Se você não acabou de desligar seu Facebook e continuou comigo, agora eu vou explicar por que eu falei isso. Porque a primeira coisa que ele disse é: arrependei-vos de seus pecados. Nós queremos alcançar perdão, mas nós não queremos perdoar. Nós queremos que as nossas transgressões sejam apagadas. Quando descemos nas águas em nome de Jesus, nós queremos ser livres de qualquer julgamento, mas nós queremos julgar. E ele disse: recebereis o dom do Espírito Santo. E aquele Espírito puro de Deus, que é derramado sobre nós, que requer de nós pureza de coração e viver. Nós preferimos viver uma vida amargo do que viver uma vida livre de amargura. Então pregamos: arrependei-vos. E queremos que Deus perdoe, mas nós não. Vivemos uma vida e uma doutrina que prega que todo pecado é esquecido, mas nós não queremos esquecer o erro de mais ninguém. Nós pregamos que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, mas nós deixamos morar em nossas vidas e corações coisas que o Espírito de Deus não vai dividir a sua pureza
com a sua amargura. Deus não vai dizer, bom, eu vou morar nesse quarto e a amargura mora no outro. E quando você quer meu espírito, aqui estou. E quando você prefere ser amargo, seja amargo. A igreja que prega o que a Bíblia ensina, será que nós estamos pregando o perdão? Será que nós estamos pregando avivamento pessoal? Será que nós estamos pregando coisas que agradam a Deus? Ou nós estamos tentando fazer Deus nos agradar? O problema que estamos enfrentando é que nós estamos deixando a nossa carne direcionar a igreja, em vez de Deus direcionar nossas vidas. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Governos acabaram de fechar igrejas, trancar portas. Pessoas perdendo o emprego. Algumas igrejas nos Estados Unidos que nem existem mais. Outras igrejas que tiveram que se unir. Mas eu tenho visto igrejas ser tão machucadas. E nós, o povo de Deus, sabe o que fazemos? Em vez de nos unir nessa época, em vez de nos juntar nessa época, cada um está tentando sobreviver o melhor que ele pode. Em março do ano passado, quando eu voltei do Brasil, do CEAP, eu cheguei em casa e dentro de 3 semanas eu comecei a ficar doente e perdi a capacidade de cheirar e sentir gosto. Quando eu fui para o hospital, eu e minha esposa descobrimos que nós dois estávamos com Covid-19. Eu tinha acabado de ir para o Brasil, gastei meu próprio dinheiro, paguei minhas próprias contas para vir pregar essa convenção, para viajar junto com o Bispo Wright. E quando eu cheguei de volta, depois de estar fora da minha igreja por uma semana, quase 2 semanas inteiras, eu fiquei doente e fiquei preso na minha casa por quase 1 mês. Meus pulmões não agiram bem. Eu tive que ir para especialistas, doutores que me ajudaram com tratamentos para fortalecer os meus pulmões novamente. E por quase 4 meses eu lutei. Dias que eu não podia pregar, dias que meu corpo não tinha força nenhuma. E um pastor que pastoreia perto de mim ligou para vários pastores nessa área e sabe o que ele disse? O pastor Kevin está sendo julgado por Deus. Essa doença é julgamento de Deus sobre ele. Eu, na minha casa, doente, ouvindo as notícias que essa doença que está indo pelo mundo todo poderia me matar, poderia machucar minha família. E um homem de Deus ligando e com suas falsas profecias dizendo, é o julgamento de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Que tipo de cristão você vai ser?
cristão como Cristo? Será que você vai buscar a face do Senhor ou vai buscar a sua própria vontade? Será que você vai continuar indo para o seu púlpito falando mal da igreja do outro lado da cidade? Ou você vai estender a mão de comunhão e dizer: eu quero que você cresça como eu quero crescer. Eu quero que você seja abençoado como eu sei que você quer que eu seja. Ou será que nós vamos continuar sendo usado por Satanás de destruir um ao outro? Nós, os filhos de Deus, temos que unir para esse momento. Nós não podemos continuar lutando um contra o outro se nós queremos fazer parte de uma ceifa apostólica. Pessoas caindo no inferno, morrendo sem a mensagem verdadeira. E vocês, chateados um com o outro, falando mal um do outro na igreja, odiando o seu próximo, quando Deus quer derramar o Espírito dele. Mas eu tenho razão, diz a pessoa que não quer perdoar. Não é minha culpa, diz a pessoa que quer ficar dando desculpas. Eu perdoo na hora que eles vêm pedir perdão. Diz o homem e a mulher que estão preferindo o inferno do que o céu. Jesus disse: perdoa, e o seu Pai Celestial também vos perdoará. A minha incapacidade de perdoar faz com que Deus não pode me perdoar. Caim e Abel, dois irmãos, fizeram o altar e apresentaram um sacrifício perante a Deus. O sacrifício de Abel era aceito porque ele obedeceu a palavra do Senhor e deu do rebanho, das ovelhas, do melhor e derramou sangue naquele altar. O Velho Testamento nos demonstra que era necessário um sacrifício e sangue derramado para que nós, ou eles naquela época, recebessem perdão das suas transgressões. Mas Caim, ele decidiu: olha, eu vou oferecer o que eu quiser oferecer. E a Bíblia diz que quando ele trouxe as suas verduras, ele não trouxe algo vivo para derramar sangue, ele trouxe do jardim dele. E falou: Deus, eu te ofereço um sacrifício da minha preferência e não o que tu exige. E o que aconteceu depois, nós todos, creio que conhecemos a história. Deus não gostou e não aceitou a oferta de Caim, e nem o que Caim chamou de sacrifício. Só porque você está indo na igreja, isso não é sacrifício. Só porque você fica tentando louvar, mesmo que você está com raiva do seu próximo. Só porque você diz amém para o pastor e mantém a sua mágoa, você está oferecendo a Deus um sacrifício seu que Ele não aceita. Mas o interessante dessa história é que Caim se irou com Deus e matou seu irmão. Estamos enfrentando tempos difíceis, aonde nós, o povo de Deus,
queremos apresentar sacrifícios para Deus que tiramos do altar de Satanás. Porque a incapacidade de perdoar não pertence ao povo de Deus. Oh, Jesus. A incapacidade de até ter um desejo de perdoar não existe na igreja. Nós, os filhos de Deus, temos que nos unir para sermos ungidos por Deus, para podermos andar na presença dEle com entendimento. Mas esses tempos que vivemos são tempos em que nós achamos que a nossa oferta e o nosso sacrifício é suficiente. E Deus está nos olhando dizendo: se você não perdoar, eu não posso te perdoar. Se você não deixar eu tirar isso do seu espírito, então as suas transgressões continuarão contra ti. E o seu nome não pode ser escrito no livro de vida. Perdoa para que vós sejam perdoados. No livro de Lucas, capítulo 7, portanto eu digo, os muitos pecados dela que foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Se Deus já te perdoou, o seu amor pelo seu próximo deveria ser tão grande, que jamais poderia sair da sua boca qualquer coisa negativa. E aqui estamos. Quando aquele pastor ligou para os meus amigos e julgou que eu estava sendo julgado por Deus, eu não gostei. Eu achei ridículo. Eu achei ele usado pelo inimigo. Mas eu, na minha casa, porque eu estava em quarentena, eu não podia sair da minha casa. Eu, sentado no escritório em casa, comecei a orar e falei: Deus, como que eu devo agir? E Deus falou: perdoa. Naquele momento eu tive que tirar de mim todo esse sentimento chateado, todo sentimento que queria dar umas pancadas nele, todo sentimento que queria ligar para os meus amigos se unir comigo contra ele. Eu tive que perdoar. Aquele homem também já fiz as profecias falsas dele. Ele profetizou que era para ele ser o pastor da igreja que Deus me colocou. E Deus não falou isso, mas a vontade dele era essa. A Bíblia me ensina em Efésios, capítulo 4 e 32. Seja bondoso e compassivo uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O meu irmão não tem que pedir perdão de mim para eu perdoar ele. Eu perdoo ele porque Cristo me perdoou. Eu não perdoo ele porque ele merece. Eu perdoo ele porque eu não sou Deus, e quem sou eu de julgar ele? Irmãos, eu já sofri na boca dos outros como você já sofreu. Eu já tive pessoas falarem mal de mim e tive que perdoar porque eles acreditaram em suas próprias mentiras. Mas eu não sou Deus. E eu tenho que perdoar mesmo quando eu não quero. Porque o perdão me liberta.
Porque como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoados e seus pecados apagados. Eu perdoo porque eu não quero perder a minha felicidade. Eu não quero perder a minha alegria. Eu não quero perder o meu andar com Deus. Eu perdoo porque a única maneira que eu posso ter sucesso e unção é para andar em pureza com meu Deus. Há alguns meses atrás, esse mesmo homem que me julgou ficou doente também. E quando ele ficou doente, o conhecido meu que sabia o que ele tinha feito comigo ligou e falou: olha só quem Deus está julgando agora. Sabe qual foi a minha resposta? Não, irmão, vamos orar que Deus cura ele. Você sabe que você perdoou quando você quer o bem do seu irmão e não quer o mal. Você sabe que você perdoou quando você quer ver eles terem sucesso espiritual, mesmo se você não está tendo. Eu espero hoje que o coração e os ouvidos da pessoa que Deus está tentando falar, que sejam abertos para que você possa receber o que Deus está querendo falar contigo. Será que você vai ficar contente no silêncio? Ou você vai perseguir até alcançar seu milagre? Será que você vai ficar contente, parado espiritualmente? O meu irmão e minha irmã, será que você vai correr até você alcançar o milagre que Deus quer te dar? A falta de capacidade de perdoar e esquecer está machucando a igreja. Mas nós somos muito bons, né? Nós somos ótimos em falar bem e fazer mal. Nós somos ótimos em pregar sermões e pregar com emoção, mas somos péssimos em viver de verdade. Vamos ser honestos. Muita da culpa que nós vivemos é porque nós não sabemos perdoar. Deixa eu fazer referência para uma história, talvez te ajude a entender o que eu estou tentando falar. Em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 20 até 17, versículo 4 por aí, nós achamos um homem do nome de Ahitofel. Ahitofel era o avô de Betseba, que era a mulher que o rei Davi olhou, chamou para o quarto, o castelo dele, dormiu com ela, engravidou ela, e depois ele chamou o marido dela, Urias. E quando Urias dormiu fora da casa, porque ele era um homem guerreiro e sentiu que ele não poderia dormir com sua esposa quando os seus parceiros estavam em guerra, Davi viu que o seu truque não funcionou. E ele mandou eles colocarem Urias na frente da batalha e Urias morreu. Então o rei Davi acabou casando com Betseba. Pode ler sobre isso em 2 Samuel 11, 27. Mas o avô dela, observando de longe e vendo o que estava acontecendo, entende bem, Ahitofel era considerado um homem de grande posição. O filho dele, Eliã, era um dos homens fortes de Davi. Mas eu vou te dizer algo agora.
Você nunca vai ser tão espiritual e tão cheio de Deus que você não vai enfrentar um momento que você vai ter que ter um espírito de perdão cair sobre sua vida. Você nunca vai estar numa posição tão grande que você não vai precisar de um espírito de perdão vir sobre a sua casa e o seu ministério. Ele era grande, mas ele se sentiu muito chateado e viveu uma vida de culpa. Ele culpou Davi. A Bíblia nos ensina que ele saiu do seu lugar de influência, que ele ignorou quando Davi se arrependeu. E ele se juntou com Absalão, quando Absalão quis derrotar o pai. O problema da falta de perdão é que você tem a tendência de se unir com pessoas que são maldosos, porque seu espírito está amargo, e a amargura se une com a amargura. E quando espíritos amargos se unem, começa a criar conspiração e política na igreja. Deus odeia espírito político na igreja. Quando homens começam a pedir votos um do outro, em vez de pedir, oramos que seja feita a vontade de Deus. Davi era um simples rapaz, cuidando das ovelhas do seu pai, no lado de uma montanha. Quando o profeta Samuel veio, ele tentou ungir o primeiro, o segundo, o terceiro, e finalmente ele olhou para Benjamim e disse: será que tem outro? Porque nenhum desses são ungidos para esse cargo. Quando chamaram Davi, aquele menino novo, Davi ainda não tinha derrotado o seu urso nem o seu leão. Ele era apenas um menino que nem foi importante o suficiente para ser chamado para um momento de unção para ser rei. Mas Deus viu um coração puro que ele poderia usar. Será que nós não deveríamos estar elegendo homens que têm um coração puro e não homens que pensam que têm capacidade? Será que a igreja de hoje não precisa de homens e mulheres que oram e buscam a Deus antes de buscar a sua própria vontade? Que vergonha para a nossa igreja! Que vergonha para a nossa igreja! Que nós fazemos caravanas para fazer lições, em vez de cultos de oração. Que vergonha para nós, que nós somos tão cheios de amargura, que estamos dispostos a pisar no nosso irmão, em vez de levantar o coração puro. Eu poderia estar pregando isso na igreja batista. Igreja, Deus é amor. Eu poderia estar pregando isso na Assembleia de Deus. Porque o que estamos vivendo na igreja é o que está acontecendo no mundo todo. Um povo que quer a sua própria vontade e um povo que quer entregar seu próprio sacrifício. Estamos esquecendo da presença do nosso Rei. Meus irmãos, se na própria eleição, no seu distrito ou nacional,
Oh, Deus, me ajuda. Você não sente a presença de Deus lá, movendo. E você não vê olhos cheios de lágrimas buscando a face do Senhor. E você não vê os seus líderes de joelhos clamando para o reino de Deus e a vontade de Deus. Eu quero homens para me liderar, que buscam a face de Deus. Eu não quero nenhum político liderando a obra de Deus. Se você quer ser político, vai para ser vereador, senador. Se você quer fama, vai e busca fora da igreja. Porque aqui o único que tem fama é Deus. É a glória e a presença dele que nós estamos buscando. O único na igreja que deve receber atenção é Deus. Ahitofel, interessante esse homem. Ele preferiu dar conselho de vingança do que perdoar. Você pode ser vítima do pecado de outra pessoa, mas a sua reação faz com que você seja o errado. A derrota de Ahitofel começa quando ele decidiu que ele não ia perdoar, mesmo que Deus tinha perdoado. A derrota dele continuou quando ele buscou fazer algo para machucar Davi. E a rota dele consumiu ele, quando o conselho dele foi rejeitado. A história de Ahitofel deveria nos ensinar que, tendo o espírito que não perdoa, tem consequências desastrosas. Oh, meu irmão e minha irmã, hoje talvez você poderia fechar os teus olhos e pedir a Deus: Deus, olha dentro do meu coração. E se há algum amargo ou há um sentimento aqui dentro que não pertence, eu perdoo, porque eu estou desesperado para receber o seu perdão. A Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 12, nos fala para seguir paz com todos os homens e santidade, com que nenhum verá o Senhor. Paz. Meu Deus. Deus está me falando que eu tenho que buscar paz com o meu próximo. Já que nós estamos em países diferentes, eu vou te contar algo que aconteceu aqui. Porque com certeza vai ser muito difícil ter contato com alguém que já estava lá, como eu estava. Eu estava numa reunião distrital em um dos nossos estados aqui. E homens começaram a brigar por causa de opinião. E sinceramente era coisa tão boba. Mas um homem achou que ele estava certo e outro falou que ele estava certo, e pegaram microfones e começaram a lutar. Os jovens da escola bíblica, que nós estávamos ensinando a amar almas, a buscar, a alcançar os perdidos, estavam todos lá na plateia assistindo os pastores da igreja brigar e dar uma opinião forte, chateados, com raiva, levantando a voz. E eu olhei para eles, e os jovens da escola bíblica novos, talvez nervosos, não sei porquê, mas todos começaram a rir. Eles acharam graça que pastores estariam dispostos a agir daquela maneira.
Será que hoje tem pessoas em sua volta rindo? Porque eles estão assistindo você viver igual ao mundo. E o espírito desse mundo quer derrotar a igreja. E se você está se envolvendo no espírito desse mundo, a derrota está rapidamente vindo. Eu não quero que nenhuma mágoa, nenhuma coisa que me deixe chateado, me tire da presença de Deus. Eu digo hoje, eu prego, falo com alguns dos meus irmãos que eu amo de todo o meu coração. Eu estou tão preocupado contigo. Porque no meio dessa pandemia, em vez de você virar uma pessoa de oração, você ficou mais carnal. Oh Deus. Nós precisamos esquecer o passado e buscar nosso futuro com Deus. Você lembra da história do irmão que saiu de casa e pegou a sua herança, gastou toda a herança e depois, na hora que ele quer voltar, o pai manda matar um animal e fazer vestes especiais. Ele recebe o irmão de volta com braços abertos. Quantos de vocês hoje estariam dispostos a fazer um jantar maravilhoso, chamar a sua igreja toda e dizer: hoje vai ser uma janta de restauração, e todo mundo que quer ser restaurado, estamos de braços abertos. Todos vamos perdoar e todos vamos para frente para nunca mais lembrar do passado. E quando eu falo isso hoje para ti, algum de vocês sabe qual é o seu pensamento? Bom, alguns sim, mas essa pessoa aí não pode não. Melhor eles ir para outra igreja, eles não pertencem aqui. Davi, um rei, ungido por Deus, matou um homem e cometeu adultério. E Deus perdoou, e ele continuou rei. Mas nós não. Porque nós estamos protegendo a igreja. Irmãos, você quer saber? Oh, Deus me ajuda. Você quer saber a razão que algum de vocês gosta tanto de usar a sua doutrina para colocar pessoas em disciplina? É porque você acha que Deus não é duro o suficiente com eles, então você tem que ser duro para Deus. O Deus que morreu na cruz por eles. O Deus que derramou sangue por eles. Ama eles de tal maneira que Ele está disposto a perdoar todo o pecado. Mas nós não. Está disciplinado. Uma semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano. Nós vamos ser duros por santidade. E se você não disciplina com espírito de humildade, você não é de Deus. Porque o seu poder vem dele, não é seu. A sua unção vem dele e não é seu. O seu espírito deve estar entregue a ele e não mais te pertence. Então a maneira que eu trato o meu próximo é por causa da maneira que Deus me trata e me maneja. Mas não, nós não somos assim. Somos duros.
Tem até pessoas na igreja que falam, aquele pastor é duro, aquele pastor prega muito forte. E Deus, você ama mais do que você prega forte? Você ama mais do que você é duro? Mas é minha maneira de ser, pastor Kevin. A maneira de Jesus foi dado claramente: crucifica a sua carne todo dia, para que tu possa andar comigo. E eu posso me alegrar com o seu viver. Mas nós não. Mas nós não. E corobo chatalabase. E torolorobo coriachandanabase. Pastor Kevin, quem é você? Que direito que você tem de falar alguma coisa com qualquer pessoa? Eu estou te entregando essa palavra porque Deus continua me provando todo dia. Eu já tive familiares virar contra mim. Eu tive que perdoar e não ter mágoa. Eu já tive amigos virar suas costas em mim, porque ouviram a mentira de alguém e eu tive que perdoar e não sentir mágoa. Eu já tive membros da igreja que eu pastorei, eu saí e eu para outra igreja falar mal de mim. Eu tive que perdoar e não ter nenhuma mágoa. Porque a minha maior vontade é de agradar a Deus. E para me agradar a Deus e alcançar a misericórdia dEle, eu tenho que perdoar para que Ele pode me perdoar. E se eu não posso andar em paz com o meu próximo, eu não terei paz com Deus. Há 4 meses atrás, eu passei a maior provação da minha vida. Pelo menos a maior provação desse ano. Um membro saiu da igreja, um rapaz que estrupou uma menina na igreja. Era um homem de 22 anos de idade, ele mexeu com uma menina de 14. E aqui nos Estados Unidos nós somos obrigados a qualquer homem de maior que mexe com menino de menor, ou menino de maior que mexe com menino de menor, eu sou obrigado como pastor, eu não tenho o direito de ficar quieto. Se eu não entregar eles para polícia, então eu sou considerado cúmplice. Eu posso levar cadeia por isso. A menina veio para mim e entregou o que tinha acontecido e eu chamei a família do rapaz e chamei ele também e falei, olha, ela me deu uma carta te acusando e falou que você fez isso, isso e isso. Eu falei, por favor, vai, busca um advogado o mais rápido possível, porque dentro de 48 horas eu tenho que te entregar, eu não tenho direito de ficar calado. O pai daquele menino disse, eu vou pegar uma espingarda na minha casa e eu vou matar você e eu vou matar a família daquela menina. A mãe daquele menino começou a falar coisas horríveis e aquele menino, eu creio que talvez estava endemoniado porque demonstrou um espírito horrível. Mas eu fiz o que era certo. Eu tentei fazer com paz, eu tentei fazer sendo bem claro. Eu não tive que entregar ele porque a família da menina foi e entregou ele para a polícia. Então o que acontece? O casal da igreja foram para outra igreja perto e chamaram o pastor. Um pastor que já pregou no meu púlpito, um pastor que já ministrou para a congregação que eu ministro, um pastor que deveria me amar, porque eu já demonstrei muito amor com ele, com a família dele. Ajudei eles quando eles estavam em circunstâncias difíceis. Aquela família foi e mentiu para o pastor e levantaram mentiras sobre a minha pessoa que eram diabólicos e contaram para ele.
que eu apoiava adultos e crianças em relacionamentos na minha igreja. Não foi nessas palavras, mas usaram palavras horríveis que eu não posso nem repetir. Falaram que dentro da minha igreja eu deixo adultos e crianças terem relações. Esse homem, que era para ter sido meu amigo, ligou para a FBI, chamou conselheiros, ligou para muitos pastores de muita influência nos Estados Unidos todo e disse para eles: o pastor Kevin, ele apoia adultos que estrupam crianças. Mas a palavra que ele usou, ele não só disse que eu apoio, mas ele disse que eu permito. Depois ele escreveu uma carta e foi para o meu distrito e fez a mesma acusação para todo o distrito onde eu sou pastor. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu lutava karatê, Shotokan karatê. Eu gostava de lutar em academia e gostava de competição. Eu tenho 48 anos de idade hoje e eu vou te falar, pela primeira vez na minha vida, eu senti uma emoção que eu nunca tinha sentido antes. Eu queria machucar aquela pessoa que estava tentando destruir a minha reputação. E todos esses anos de perdoar meu próximo, todos esses anos de pregar para meus amados irmãos sobre perdão, Deus me testou, me provou que eu ainda sou apenas carne. Deus deixou mais uma coisa me relembrar, que eu tenho que viver o que eu prego, que eu tenho que fazer mesmo quando não faz sentido. Eu pedi o distrito para fazer uma reunião e eu cheguei lá perante o presidente distrital e os demais líderes e aquele homem me olhou com uma cara de ódio e raiva e eu nunca fiz nada mal para ele. E ele disse: você vai estragar a sua igreja e quando a sua igreja falecer e morrer, porque você vai matar aquela igreja, eu vou estar perto e eu vou tomar todos os seus membros de você. Eu disse: irmão, por que você não me ligou? Por que você ia acreditar a mentira de outra pessoa? Sabe o que o meu irmão disse para mim? Ele disse: eu nunca vou pegar na sua mão, você não é nada para mim mais. Nem a paz do Senhor eu te dou. E naquele momento, eu somente ouvi as palavras do Senhor: perdoa, perdoa e perdoa. Eu tinha razão. Eu tinha o direito. Eu poderia contratar um advogado e vir contra ele, porque ele causou danos morais. Eu tinha o direito de ir e lutar contra ele, colocar ele no lugar dele. Mas eu nunca vou ter o espírito de Caim. Eu nunca vou levantar minha mão contra o meu irmão. Seja ele certo ou errado, o mais importante é viver uma vida de perdoar seu próximo. Hoje,
Eu nem sei como explicar, ele me odeia. Ele fala mal até de mim até hoje. Tivemos uma reunião distrital aqui na igreja que eu pastoreio. Nossa igreja aqui em Cleveland, Texas está crescendo, está expandindo, Deus está abençoando. E na reunião distrital ele ligou para alguns amigos e disse: eu nunca piso naquela igreja porque o pastor de lá é o pastor Kevin. E eu até hoje, eu não sei o que eu fiz de errado. Eu nunca falei mal dele, nunca maltratei ele, nunca tentei destruir ele, nunca tomei nenhum membro dele. Mas hoje, ele diz para todos: pastor Kevin não presta. Nós dois pastoreamos as duas maiores igrejas da nossa área. Eu um e ele outro. Nós dois deveríamos estar unidos e apoiando um ao outro. Mas ele não quer comunhão comigo, porque ele preferiu mentira do que união. Ele preferiu escutar mal do que acreditar o bem. Ele preferiu a opinião dos outros do que a própria voz de Deus. E hoje, então, a única coisa que eu posso fazer é pregar: perdoa, perdoa, perdoa o seu próximo, ama o seu próximo. Porque se você não perdoar, Deus não vai poder perdoar você. Quantas pessoas hoje não podem voltar para nossas igrejas porque eles não seriam aceitos? Quantas pessoas não podem nem visitar a sua casa porque eles sabem que você não gosta deles? Oh, Deus nos ajuda, porque estamos enfrentando tempos difíceis. Estamos vivendo no meio de pandemia. Em vez de apoiar um ao outro, nós estamos brigando um com o outro. Pessoas em nossas comunidades morrendo sem conseguir respirar. E nós, o povo de Deus, que deveríamos ter o fôlego de vida, nós, o povo de Deus, que deveríamos proclamar misericórdia, perdão e cura divina, estamos tão envolvidos com a falta de capacidade e desejo de perdoar. Oh Deus, oh Deus. Eu lembro da história que me contaram sobre dois meninos que brigaram, dois irmãos. E um dos irmãos, o menor, disse: eu nunca mais vou conversar com meu irmão. E quando chegou na hora de ir dormir, a mãe dele chegou e disse: olha, a Bíblia fala que você deve perdoar e você deve consertar as coisas antes que o sol se põe. E ela disse: você deve pedir a Deus para te ajudar a perdoar. Ele disse: de jeito nenhum. Eu prefiro orar a Deus que Ele mantenha o sol bem lá em cima, porque perdoar nunca. Será que hoje não é isso mesmo que você está vivendo? Será que hoje não é isso mesmo que você está fazendo? É dizendo: eu prefiro a minha vontade do que a vontade de Deus. Eu prefiro minha forma de vingança do que me submeter a Deus. Oh Deus, nos ajude a amar o nosso próximo. Eu tenho tantas coisas que eu gostaria de falar hoje, mas o Espírito de Deus acabou de levantar e disse para mim: já falei o que eu queria falar. Então mesmo que tem muita coisa que
eu gostaria de compartilhar. O Espírito de Deus não vai me deixar mais. Eu peço a você, onde você está, para por um momento fechar os teus olhos e dizer: Senhor, se tem amargura, mágoa, raiva, o espírito de julgar meu próximo em minha vida, me perdoa. Eu perdoo eles, porque eu não quero nada que me separe de Ti. Pastores, ministros do meu amado Brasil, a sua luta não é diferente do que a nossa luta aqui. Estamos todos enfrentando a mesma batalha espiritual. E a batalha é clara: ou Deus vai vencer, ou nós vamos deixar o inimigo nos influenciar. Ou Deus vai nos liderar, ou o inimigo vai ficar nos empurrando. Ou Deus vai receber toda a glória, ou o inimigo vai continuar rindo de nós. Perdoa. Porque sem perdão você não terá paz. E sem paz você não vai poder alcançar a presença de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, me ajuda hoje a tomar a decisão de viver contigo completamente. Me ajuda hoje, Senhor, a fazer o meu melhor para te seguir de uma forma que é agradável a Ti. Para que, Senhor, a minha vida possa refletir, Senhor, o quão grande Tu és e o Teu poder, a Tua graça e a Tua glória. Me ajuda, Jesus, a alcançar a Tua graça e a Tua misericórdia, para que eu possa viver vitoriosamente, poderosamente e ungido por Deus. E todos dizem amém. Deus te abençoe. Vai, acha alguém para você abraçar. Vai, acha alguém para você amar. Perdoa o seu próximo e grita com alegria: nós teremos uma ceifa apostólica em nome de Jesus. Aleluia.